Vamos à aula 11 de História. Aula 11. História geral. A reforma de Lutero, 1517. Em 1517, o Papa prometeu que todo aquele que desse dinheiro para construir a nova Basílica de São Pedro em Roma receberia em troca uma indulgência plena, isso é, o perdão de todos os pecados. Indignado, Martinho Lutero pregou na porta de sua paróquia 95 teses, um documento contendo duras críticas à Igreja. 95 teses. Tese 24. A maior parte do povo está sendo enganada pela promessa de que seus pecados serão perdoados. Tese 32. Serão condenados, justamente com seus mestres, aqueles que se julgam seguros de sua salvação através de carta de indulgência. Tese 86. Porque o Papa, cuja fortuna hoje é maior do que a dos ricos crassos, romanos ricos, não constrói com seu próprio dinheiro, ao menos a Basílica de São Pedro, em vez de fazer com o dia dos pobres fiéis. Por insistir na defesa de suas ideias, Lutero foi expulso da Igreja pelo Papa. O imperador católico Carlos V, que governava a região da atual Alemanha, também o considerou herege e mandou queimar seus escritos. Perseguido, Lutero se refugiou no castelo de um nobre que apoiava suas ideias. Ali ele traduziu a Bíblia para o alemão, possibilitando que pudesse ser lida por um número maior de pessoas. Vários príncipes da região, onde hoje é a Alemanha, se converteram ao luteranismo e se apropriaram das terras da Igreja Católica em seus principados. Com isso, aumentaram seu poder e sua riqueza. Portanto, também quem era a favor da Igreja era Carlos V. Carlos V, imperador da Alemanha. Ainda não foi daqueles que o apoiaram. A Igreja e a doutrina de Lutero. Lutero fundou a Igreja e criou para ela uma nova doutrina, baseada em alguns pontos. A justificação pela fé e a fé em Deus que salva uma pessoa, e não as boas obras que ela praticou. Sacerdócio universal. Todo cristão é capaz de interpretar a Bíblia por si mesmo. A Bíblia, por meio da qual se revela, é a única fonte da verdade. O batismo e a Eucaristia são os dois únicos sacramentos. Culto aos santos e às imagens não tem fundamento. Qualquer membro da Igreja pode se casar. Diante do avanço do luteranismo, o imperador Carlos V proibiu o culto luterano nos principados católicos. Os príncipes luteranos protestaram contra essa proibição. Daí o termo protestante, para nomear os seguidores das igrejas surgidas a partir da Reforma. As ideias de Lutero se espalharam com velocidade. Para isso, muito contribuiu ao aperfeiçoamento da imprensa. A impressão de livros e a Reforma. A impressão de livros, como já vimos, é uma invenção chinesa. Na década de 1440, na Europa, o alemão Johannes Gutenberg aperfeiçoou a imprensa, o que tornou possível utilizar
uma mesma matriz para imprimir muitos exemplares. Em consequência disso, o preço do livro baixou e o número de leitores aumentou muito. O primeiro livro impresso na oficina foi a Bíblia. Hoje muito diz que o livro em papel será substituído pelo livro digital, tido por alguns como mais econômico e mais durável. Os defensores do livro em papel, por sua vez, afirmam que ele é mais confortável, menos cansativo e que por isso jamais será substituído. Então vamos destacar agora, sabemos que a história de Lutero é uma história muito extensa, então vamos nos resumir a João Calvino, já que estamos explorando a Reforma Protestante. Da região hoje conhecida como Alemanha, o protestantismo espalhou-se rapidamente para outros países com a ajuda de importantes reformadores, como João Calvino, que viveu de 1509 até 1564. Nos tempos calvinistas, o púlpito e o pastor ocupam posição de destaque. É que para Calvino o culto devia resumir-se a 4 paredes e um sermão. Calvino também defendia a salvação pela fé, refutava o culto às imagens e admitia apenas 2 sacramentos, o batismo e a Eucaristia. Mais diferente de Lutero, Calvino acreditava na predestinação absoluta, ou seja, que a pessoa nada podia fazer para mudar seu destino. Para ele, alguns são predestinados por Deus à vida eterna e outros à morte. Por decreto de Deus, para a manifestação de sua glória, alguns homens e anjos são predestinados à vida eterna e outros são predestinados à morte. Aqueles do gênero humano que estão predestinados à vida foram escolhidos para a glória com Cristo por Deus, antes da efetuada criação do mundo, por manifestação de sua livre graça e amor, sem qualquer previsão de fé ou boas obras, ou qualquer outra que o levasse a isso. Tudo para louvor de sua gloriosa graça. Confissão calvinista. Por divulgar suas ideias, Calvino foi acusado de herege pelos católicos franceses. Então deixou a França e refugiou-se em Genebra, na Suíça. Portanto, Calvino lá na França. E depois, refúgio em Genebra, na Suíça. Em 1541, tornou-se a principal figura do governo de Genebra, onde exigiu que seus habitantes levassem uma vida puritana, isso é, acordassem cedo, dormissem cedo, se dedicassem à oração e ao trabalho. Além disso, proibiu festas, teatro, jogos de azar e bebidas alcoólicas. Quem desobedecesse pagava multa, era expulso da igreja ou punido com a morte. A valorização do estilo de vida puritano contribuiu para a rápida difusão do calvinismo pela Europa. Na Escócia, os calvinistas foram chamados de presbiterianos. Na Inglaterra, puritanos. Na França, huguenotes. Portanto, puritanos na Inglaterra e huguenotes na França.
A reforma na Inglaterra. Vamos destacar o título aqui. A reforma na Inglaterra. Na Inglaterra, o movimento reformista foi conduzido pelo rei Henrique VIII. Portanto, o rei Henrique VIII. Ele vinha querendo se livrar da interferência do Papa e dos impostos cobrados pela Igreja Católica no seu país. Então pediu que o Papa anulasse seu casamento com a Catarina de Aragão, filha do rei da Espanha, dizendo que ela não conseguia lhe dar um filho, um homem, para seu herdeiro. Ao ter seu pedido negado pelo Papa, Henrique VIII decidiu agir. Rompeu com a Igreja de Roma em 1531 e se casou novamente. Rompe com a Igreja em 1531. 1531. Desta vez, casou-se com Ana Bolena, uma dama da corte. Ao saber disso, o Papa anulou o casamento e o excomungou. O parlamento inglês reagiu apoiando Henrique VIII e aprovando o ato de supremacia. Portanto, o ato de supremacia. Ato de supremacia 1534. Esse ato de supremacia declarava o rei o novo chefe da igreja na Inglaterra, chamada então de Igreja Anglicana. Igreja Anglicana. Como chefe da nova igreja, Henrique VIII confiscou as terras e os mosteiros da Igreja Católica e os vendeu ou presenteou aos nobres e burgueses que o apoiaram. Assim, o rei inglês se fortalecia, acumulando poder político e religioso. A Contra-Reforma. A Contra-Reforma ou Reforma Católica, quando na verdade é uma reação da Igreja para combater o avanço protestantismo. A Reforma Católica ou Contra-Reforma. Para tentar conter o avanço do protestantismo e fortalecer o catolicismo, a liderança católica iniciou um movimento conhecido como Reforma Católica ou Contra-Reforma. Esta reforma foi impulsionada pelos jesuítas e pelo Concílio de Trento e fez uso do Tribunal do Santo Ofício, também chamado de Inquisição, para reprimir
e punir seus adversários. A Ordem dos Jesuítas foi fundada em 1534 pelo militar espanhol Inácio de Loyola, que estabeleceu entre seus integrantes uma rigorosa disciplina e obediência. Portanto, fundada em 1534 pelo militar espanhol Inácio de Loyola, que estabeleceu entre seus integrantes uma rigorosa disciplina e obediência, conhecidos como soldados de Cristo. Os jesuítas dedicaram-se a divulgar o catolicismo na Europa e evangelizar os povos da Ásia, África e América. Os jesuítas atuaram também na educação, criando uma rede de colégios em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil. A Inquisição foi fundada em 1231 por uma bula do Papa Gregório IX, que estipulava o modo como os inquisitores deviam agir para localizar e interrogar os hereges e convencê-los a se retratarem. Em 1252, o Papa Inocêncio IV permitiu o uso de tortura para obter confissões. Se as pessoas confessassem, recebiam penitência. Caso contrário, era quase sempre condenada a morrer na fogueira. Portanto, vamos anotar aqui o histórico da Inquisição, né? Inquisição. Inquisição. 1231. Papa Gregório IX e 1252 já era o Papa Inocêncio IV. Isso no período de Inquisição. Vamos destacar agora o Concílio de Trento. Alguma explicação que tome nosso tempo, nós vamos estar colocando na descrição do vídeo. Concílio de Trento, 1545, Papa Paulo III. O Concílio de Trento foi convocado em 1545 pelo Papa Paulo III, interrompido várias vezes, devido a guerras e peste ocorrida naquela região da Itália. Ao final dos debates, em 1563, o Concílio rejeitou a doutrina da justificação pela fé de Lutero e a doutrina da predestinação de Calvino. Portanto, 1563, terminado o concílio. O concílio também considerou crime a venda de indulgências, reafirmou o poder do Papa, conservou os 7 sacramentos e o culto à Virgem Maria e aos santos, propôs a criação de seminários para instruir e formar sacerdotes, reeditou o Index, isso é, a relação de livros que os católicos estavam proibidos de ler. Muitas vezes esses livros eram queimados em grandes fogueiras. A Inquisição.
Vamos aprofundar mais sobre a Inquisição. A Inquisição. Durante a Contra-Reforma, Paulo III reativou o Tribunal de Santo Ofício, Inquisição, órgão da Igreja encarregado de vigiar, julgar e punir qualquer pessoa acusada de heresia. Às vezes bastava uma simples suspeita para que aquela pessoa fosse chamada a depor nesse tribunal. Conforme suas respostas, podia ser condenado à perda de bens, terra, casa, móveis, prisão perpétua ou morte na fogueira. As principais vítimas da Inquisição foram hereges, protestantes, judeus e mulheres consideradas bruxas. Tribunais de Santo Ofício foram instalados na Espanha, 1478. Na Espanha, 1478. Portugal, 1536. Itália, 1542. Portanto, tribunais de Santo Ofício foram instalados na Espanha, 1478, 1536 e 1542. Portanto, Tribunal do Santo Ofício. Uma palavra para não esquecer, né? Tribunal do Santo Ofício. Bem, na tese, vamos observar duas teses aqui de Martinho Lutero. Tese 75. A opinião de que as indulgências papais são tão eficazes a ponto de poder absorver um homem é loucura. Tese 86. Porque o Papa, cuja fortuna hoje é maior do que a dos ricos romanos ricos, não constrói com seu próprio dinheiro, ao menos a Basílica de São Pedro, ao invés de fazê-lo com o dinheiro dos pobres fiéis. Realmente foram duas questões que tivemos lá no Lutero. Bem, então tivemos algumas bases da reforma e vamos adentrar mais no Estado moderno, né? Estado moderno, passando pelo Renascimento, passando pelo Renascimento e pela Reforma, vamos ao Estado moderno. O fortalecimento do poder dos reis. Fortalecimento do poder dos reis, onde vamos destacar alguns casos, né? Alguns casos da monarquia inglesa, praticamente um histórico. No século XI, Guilherme, né, o Conquistador. No XIX, a monarquia francesa também, né? Guerras que fortaleceram o rei, o absolutismo,
teóricos do absolutismo, também que foi visto em algumas aulas, né? Reinado do Luís XIV, Rei Sol. Mercantilismo, riqueza e poder para o Estado. Foi visto também o metalismo, a balança comercial, o protecionismo exclusivo colonial. Formação das monarquias ibéricas, né, monarquias da Inglaterra e da Espanha. Formação de Portugal. Formação da Espanha. Muito nos interessa sobre a formação de Portugal, né? E sabemos que Portugal, principalmente as grandes navegações, porque no nosso conteúdo de história foram colocados sobre Estado moderno as grandes navegações. Através das grandes navegações, chegamos até o descobrimento do Brasil. Na época das grandes navegações, os principais produtos dessa viagem marítima estava canela, alçafrão, cravo, pimenta, noz e gengibre. Principais produtos. O que nos toca aqui no assunto das grandes navegações é Portugal. Nosso assunto aqui é Portugal. Como falamos, nós já temos aulas sobre o descobrimento do Brasil até os dias atuais na história do Brasil. Agora, em história geral, vamos a Portugal. No século XIV, os portugueses já participavam do comércio de especiarias orientais. Ao distribuir especiarias pela Europa, os mercadores italianos fundaram entrepostos comerciais nas cidades portuguesas, como Porto e Lisboa. Lá eles vendiam especiarias aos portugueses, que por sua vez revendiam em Londres, Inglaterra e no norte da Europa. Para ampliar sua participação no rico comércio mundial de especiaria, os portugueses precisavam evitar o mar Mediterrâneo, que era quase todo controlado pelos italianos, e buscar especiaria na fonte, isso é, no Oriente. Controlando as fontes de especiarias, conseguiriam obtê-las a preço mais baixo e podiam revendê-las na Europa com um grande lucro. Além da motivação econômica, houve também religiosa, ou seja, o desejo dos portugueses de expandir a fé cristã e combater os que chamavam de infiéis. Por motivos religiosos e comerciais, o rei de Portugal, Dom João I, organizou em 1415 uma grande expedição que tomou dos muçulmanos a cidade de Ceuta, no norte da África. Portanto, Dom João I, 1415, toma Ceuta, no norte da África. Portanto, Dom João começa a sua conquista. Esse fato é tido como o maior marco inicial da expansão marítima portuguesa. Portugal, o primeiro nas grandes navegações. Portugal foi pioneiro nas grandes navegações por vários motivos.
A centralização do poder. Portugal foi o primeiro país europeu a possuir uma monarquia centralizada, um rei com controle sobre todo o território do reino. Além da centralização do poder, a Revolução de Aves, em 1383. Aproveitando-se da morte do rei de Portugal, o rei de Castela tentou ocupar o trono português. Mas o povo de Portugal, liderado pela burguesia, resistiu e venceu os castelanos na Revolução de Aves, 1383-1385. O líder dessa revolução, Dom João, mestre de Aves, sagrou-se o rei com o título de Dom João I. Atribuindo a ajuda recebida, os reis da dinastia de Aves apoiaram o comércio e a navegação, principais negócios da burguesia portuguesa na época. Portanto, vai surgir, o rei Dom João I surge da Revolução de Aves. Importante anotar em que ano ocorreu essa Revolução de Aves. Revolução de Aves, 1383. Portugal tinha experiência na navegação em mar aberto. Os portugueses adquiriram experiência praticando a pesca em alto mar, sardinha, bacalhau, atum e baleia. No reino de Portugal, a pesca era o principal meio de conseguir alimento, pois a produção agrícola era insuficiente para alimentar a população. O desenvolvimento de técnicas e conhecimento necessário à navegação. Os portugueses aperfeiçoaram mapas e portulanos, adaptaram a bússola às suas embarcações e inventaram caravela. Navegando com os portugueses. Sabe-se hoje que foram os portugueses primeiros a projetar e construir a caravela. Fato ocorrido por volta de 1440. A caravela. Mais ou menos 1440. Além de serem rápidas e fáceis de manobrar, as caravelas podiam entrar em rios, contornar bancos de areia e zarpar com certa velocidade no caso de um ataque. Além disso, podiam também efetuar manobras rápidas que dispensavam o uso de remos, navegar em zigue-zague e eram capazes de navegar contra o vento. Como uma monarquia centralizada, mercadores ricos e apoio de capitães experientes, de estudiosos, construtores de navio, os portugueses iniciaram périplo africano. Isso é, conseguiram contornar a África para chegar ao Oriente. Em 1419, os portugueses chegaram à ilha da Madeira. Em 1419, chegaram à Ilha da Madeira. Em 1443, atinge a ilha de Arguim, junto ao Rio do Ouro, e no ano seguinte o Rio Senegal. 4 anos depois, criaram a primeira feitoria, iniciaram o comércio com os africanos, que envolvia principalmente ouro em pó, escravizados, arma de fogo e pólvora. Vamos colocar o Senegal como destaque de 1443. 1456,
chegam às ilhas do Cabo Verde e constroem engenho de produção de açúcar, utilizando mão de obra africana escravizada. E faça de sua casa o melhor lugar do mundo. Em 1482, ergue o Castelo de São Jorge da Mina, e nesse mesmo ano chega a foz do Rio Zaire, iniciando a exploração do Congo. Portanto, vamos marcar o Congo como esse ano. Em 1488, Bartolomeu Dias contorna o Cabo das Tormentas, situado no extremo sul da África. Para valorizar o feito, o rei de Portugal, Dom João II, muda o nome de local para Cabo da Boa Esperança. Portanto, Boa Esperança. Em 1498, Vasco da Gama chega a Calicut, na Índia, uma das mais importantes fontes de especiarias orientais. Portanto, Vasco na Índia. Vamos fazer aqui um esquema. Bartolomeu Dias. Cabo das Tormentas. Cabo das Tormentas. Extremo sul da África. Extremo sul da África. Dom João III. Dom João III. Então ele fez Cabo da Boa Esperança. Portanto, Bartolomeu Dias chega ao Cabo das Tormentas, que é no extremo sul da África. Dom João III, portanto, mudou o nome para Cabo da Boa Esperança. Mudou o nome para Cabo da Boa Esperança. Em 1498, Vasco da Gama consegue chegar à Índia, né? 1498, Vasco da Gama chega a Calicut, na Índia, né? Chega a Calicut, na Índia, exatamente isso que nós falamos. 1498, Vasco da Gama consegue chegar em Calicut, na Índia. Com a chegada de Vasco da Gama à Índia, em 1498, os portugueses realizavam seu maior sonho: chegar ao Oriente contornando a África. Ao regressar a Lisboa, Vasco da Gama levou consigo uma fortuna em pimenta, canela e gengibre. A venda dessas especiarias possibilitou aos investidores um lucro extraordinário.
Alguns falam em 600% de lucro. Bem, e podemos ver aqui o mapa da Europa, começando a partir da Península Ibérica, né? Aberto o caminho marítimo para o Oriente, os portugueses ergueram muitas feitorias nas áreas banhadas pelo Oceano Índico. Ao mesmo tempo, com a chegada de Cabral à região mais tarde conhecida como Brasil, os portugueses ergueram feitorias também no litoral leste da América do Sul. Assim, apoiados em suas feitorias africanas, asiáticas e americanas, os portugueses passaram a controlar boa parte do comércio pelo Oceano Índico e pelo Atlântico Sul. Portugal tornou-se então a cabeça de um imenso império, o Império Ultramarino Português. Império Ultramarino Português. O Império Ultramarino Português, exatamente partindo de Portugal, aquele pontinho, contornando a África, chegando até a Índia e possivelmente chegando até o Japão. Concorrendo com as navegações portuguesas, teríamos as navegações espanholas. Portugueses buscavam o caminho marítimo para o Oriente, navegando em direção ao leste. Os espanhóis, seus principais concorrentes, se esforçavam para atingir o mesmo objetivo navegando para o oeste. Reis espanhóis Fernando e Isabel também se aplicavam na busca de um novo caminho marítimo para o Oriente. Em 1492, esses reis aprovaram o audacioso plano do navegador genovês Cristóvão Colombo. O plano de Colombo consistia em chegar ao Oriente navegando em direção ao Ocidente, isso é, dando a volta ao redor do mundo, pois acreditava que a Terra era redonda. Além disso, julgava que ela fosse menor do que realmente é. Ele não sabia, porém, que no meio do caminho havia outro continente. Colombo saiu do porto de Palos com 3 caravelas, Santa Maria, Pinta e Ninha. Depois de velejar por cerca de 2 meses, embalado por fortes ventos favoráveis, teve uma grande surpresa. Encontrou o continente novo para os europeus, a América, e era 12 de outubro de 1492. Mas como pensou ter chegado às Índias, chamou de índios os diversos povos que habitavam essas terras havia milhares de anos. Portanto, os espanhóis iam navegando a oeste. Fernando e Isabel eram os reis da Espanha quando da conquista do descobrimento da América. Portanto, 1492, o genovês Cristóvão Colombo descobre,
América. Em 12 de 10 de 1492. Portanto, é um assunto que vamos aprofundar em nossa próxima aula. As caravelas de Colombo, que também tinha caravelas, era Santa Maria, Pinta e Nina. Eram as caravelas de Colombo. Portanto, nós vamos estar aprofundando em nossa próxima aula. Próxima aula vamos estar aprofundando mais sobre os conteúdos de história. Vamos terminando aqui com as conquistas portuguesas e um pouquinho da conquista espanhola. Até a nossa próxima aula.